Paz do Senhor, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que alegria estar com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Valesco e o objetivo deste canal é levar o evangelho a toda criatura. Se você ainda não é membro, por favor, inscreva-se e aceite meu convite. Deixe também o seu joinha, o seu like para nos ajudar. E se você puder nos dizer o seu nome e a cidade que está falando, nós ficaríamos muito felizes. E se você já telefonou para alguém a cobrar, você vai lembrar daquela musiquinha Eu Sei que passou aí na sua mente. Eu tenho certeza absoluta disso. Não adianta mentir para mim, tá bom? Ainda mais se você tem mais de 30 anos, ok? Irmãos, o assunto de hoje é um tema bastante interessante. A gente vai entrar e sair da palavra de Deus, mas assim, o foco do nosso canal é sempre analisar os fatos através da palavra. Então, o tema de hoje, o verso de hoje está no livro de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 7, verso 15. Diz assim, é Jesus falando, orientando, ensinando os seus discípulos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos bons, dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que profundo esse verso. Para você que não conhece a palavra de Deus, Jesus viajava pelo país dele e ali ele ia ensinando as pessoas que o seguiam. Ele ia operando muitas maravilhas, muitas curas, muitos milagres, e ele ia conversando, ele ia ensinando as pessoas através da palavra. A pregação, a palavra é um dom, faz parte do ministério de Jesus. E você que é cristão, que tem o dom da palavra, vigie, aprenda com esses fatos que nós falaremos aqui hoje. O que acontece, irmãos? Vamos à minha vida profissional. Eu comecei vendendo. Minha mãe era muito vendedora, comecei a trabalhar sempre de vendedora, atendimento ao cliente, ofertando mercadoria, ganhando comissão, batendo meta, correndo atrás de meta, resolvendo pepino de cliente. Ganhei dinheiro, bastante dinheiro com vendas, alcancei incrível resultados, tive colegas brilhantes, mas tive muito colega sem vergonha, que me deixava arrasada. Havia campanha na empresa, e aí a empresa prometia, por exemplo, assim, uma moto para quem bater a meta. E aí os antigos trabalhavam honestamente e nunca eram um vendedor antigo que ganhava. Sempre os vendedores que ganhavam eram os novos. Por quê? Porque eles entravam, vendiam para todo mundo mentindo, ganhavam os melhores prêmios, derrubavam a gente do pódio e dali a 3 meses eles eram demitidos, porque eles não tinham o mínimo caráter. E os supervisores, como ganhavam a comissão daquele vendedor que é errado e sabia que em seguida eles iam ter que demitir, faziam vista grossa. Isso era desmotivador, isso prejudicava o trabalho dos bons vendedores. E aí quando você fala isso para uma grande corporação, o que você toma? Toco. Você toma toco. Você é o cara que tá botando todo mundo para baixo. Então assim, existe uma filosofia positivista, determinismo, muita bobagem na área de vendas, muita bobagem mesmo, muito romantismo, e que a gente precisa saber filtrar, porque senão você pira, né? O que aconteceu? Eu tive uma depressão muito séria, as vendas baixaram, eu vendi um produto que custava R$29 a assinatura, e o concorrente botou R$9,90. Óbvio que ninguém é idiota, o serviço não tinha diferença entre a prestação de serviço. E o que aconteceu é que os clientes começaram a cancelar e a não comprar, e a comprar em outro fornecedor. E aí o que aconteceu? Começou aquele apelo da gerência, porque eu era destaque, eu vendia muito bem, eu tinha muitos prêmios, eu participava de vários workshops, eu tinha os cursos, eu lia muitos livros de coachings, certo? De pessoas sérias que trabalhavam com vendas, filtrava, porque nem tudo a gente realmente aproveita. Tem muita bobagem, eu sei que tem, mas tem muita coisa boa. Você só precisa ver qual é a fonte que você está buscando. Ah, mas por que é bobagem? Porque não serve para o meu negócio, não servia para mim. Tava além. Aí, não, isso aqui pra mim é bobagem, isso aqui pra mim não serve. Tá, mas não era nada fora
fora, assim, não feria os princípios, não feria valores morais que nós tínhamos, não feria a visão da empresa e a sua visão também, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a ser assediada por esses supervisores. O que tá acontecendo? O que houve com a tua vida? Tu tá com algum problema? Quem sabe tu tira uns dias de atestado, descansa e repensa, porque tu não tá batendo as metas. E, na verdade, ninguém tava batendo as metas. A situação tava difícil, porque o mercado mudou. Faz parte. Mas assim, né? Mas eu era muito jovem, era o momento de eu ter saído dessa empresa e eu acabei insistindo, porque eu ganhava bem. Deu tudo errado. Mas eu aprendi muitas lições com isso. A primeira coisa, naquele momento eu passei a odiar os coaches. Eu falava, gente, isso é horrível. Nossa, o problema sou eu, não funcionou nada daquilo que eu estudei. Mas com o tempo eu pude perceber que o problema não era eu. Existem leis que são maiores do que o otimismo, do que a motivação, do que a boa argumentação. Por mais que você seja persuasivo na sua comunicação, que você saiba ter uma conversa gostosa, que você saiba cativar o seu cliente, existe um mercado lá fora e o seu concorrente faz uso das mesmas armas que você. Então, sim, existe um limite. Não é um curso de sei lá quantos mil reais que o empresário vai pagar e que ele vai sair daquele curso como uma mágica e tudo vai começar a dar certo. Gente, não é assim, isso é simpatia. É que nem você ir numa certa igreja aí, que fica propondo dízimos absurdos e dá tudo que você tem achando que você vai receber o dobro. Isso é simpatia, não é assim que funciona, não é desta forma. Porque senão seria muito fácil, né? Pra que a gente ia investir? É só pegar e vender tudo, larga lá na igreja, larga lá na fogueira santa e tá tudo certo. Não acontece dessa maneira. O que acontece é que muitas pessoas quebram a cara. E aí eu te pergunto, coitada delas? Bom, no começo eu tive muita pena dessas pessoas. E agora eu tô falando dos dois casos. Dos empresários que pagam uma banana para estar à mesa com alguém que ganhou muito dinheiro, apenas com coaching, apenas com palestras. Ou seja, essa pessoa entende tudo sobre montar eventos, fazer propaganda, organizar um evento. É difícil, mas nem tanto assim. Falar palavras bonitas, recitar, contar histórias boas, que um bom vendedor faz, um bom professor de português também faz, um bom professor de literatura também faz. Mas se você perguntar para essa pessoa qual foi a empresa que você teve antes de ser coach, nenhuma. Não teve empresa nenhuma. Você não teve nenhuma borracharia, sei lá, um supermercado? A vida toda, coaching. O que você fazia antes? Ah, nisso, não foi bem sucedido em nada. E aí, porque tem o dom da palavra, começa a organizar eventos, junta uma grana e sai vendendo cursos para todo mundo, certo? E arrasta multidões pelo poder, da palavra. E aí algumas pessoas às vezes diziam assim pra mim, nossa, tu tem lábia. Eu disse, mentira, não fala isso. Eu não tenho lábia. Eu estudei comunicação, eu estudei vendas, deveria ter estudado muito mais, trabalhei em boas empresas onde eu aprendi a me comunicar, a ser persuasiva, tenho o dom da palavra que foi Deus que me deu, sou uma boa leitora, então tenho uma boa oratória, mas eu não sou mentirosa, porque lábia quem tem é mentiroso, lábia quem tem é aqueles meus colegas que faziam as coisas erradas e nos passavam para trás. E essas pessoas têm lábia, certo? Então assim, quem tem lábia são pessoas enganadoras, mas antes de ter lábia, essas pessoas tiveram o dom da palavra. E é aí que eu quero chegar. Eu morria de pena do coitado do empresário que pagou uma banana. Cara, morria de pena. Mas aí eu fico pensando sobre ostentação. Network, o que as pessoas chamam de network. Eu tenho network. Eu tiro foto com alguém famoso, as pessoas vão me respeitar nas redes sociais. É status. E sabe o que acontece? Essas mesmas pessoas, elas pagam uma fortuna para desfilar com o iPhone número tal. Certo? Porque elas enlouquecem por status. Elas passam por cima de qualquer pessoa, de qualquer um, para desfilar com um carro esportivo, um carro muito caro, um carro muito bom, para ostentar viagens, objetos, utensílios caros. Essas são as mesmas pessoas que muitas vezes estão com dívidas enormes, mas elas vendem uma imagem falsa de riqueza. Mas você vai conversar com a pessoa, se você for conversar com essa pessoa com uma opinião crítica, você percebe que o cara é um baita 7-1, mas enrola um monte de gente que gosta de ostentar. Network não é nada disso. Passar uma boa imagem, valorizar a sua autoimagem, não é nada disso. O que é networking? Boas relações, isso você precisa ter. Eu tenho uma casa de naturais, eu jogo vôlei, gosto, não jogo vôlei por jogar, eu gosto de jogar, eu jogo vôlei, eu pedalo, eu ando de patins,
Eu corro, eu frequento academias. Cada vez que eu frequento academias, tem um cliente meu lá. E aí, Loma, como é que tá teu negócio? E aí, quanto é que tá tua creatina? Ó, tá tanto? Ô, cara, aparece lá. Aí eu olho a época do mês, tô precisando pagar aquele boleto. Vai lá, faz assim, ó. Tá tanto. Mas se tu for lá hoje, tu consegue me pagar em dinheiro? Consigo. Cara, fechou. Vai lá, me paga nota por nota. Ou no Pix, que eu faço mais barato pra ti. Eu tô lá, o cara, não, eu vou lá mesmo. Pode deixar que eu vou lá. Entendeu? Isso é network. Isso é network, não é ostentar, não é porque eu tirei foto com alguém importante, que eu paguei uma fortuna para almoçar com alguém importante, que eu tenho network. Isso não é network, não tem nada a ver. Sabe qual é o melhor network que você que é empresário cristão você pode ter? Siga o exemplo dos judeus. Eu tenho até medo de falar por causa que a minha irmã é historiadora. Se ela estiver me assistindo, mana, por favor, contribua, faça um comentário aí explicando. Mas a história que eu sei é o seguinte. Não vou citar referência, gente, pra não cometer um assassinato, tá? Da história. A minha irmã com certeza vai comentar, porque eu conheço ela, não vai se aguentar. Mas a história que eu sei a respeito dos judeus é que num dado momento da história deles, da vida moderna deles já, eles foram proibidos de comprar de outros, comprar e vender de pessoas que também não fossem judeus. E isso pra eles, o que pareceu ser uma maldição, foi a maior benção. Porque assim, quando um crente compra de crente, ele fortalece toda a comunidade cristã. Você quer ver uma coisa? Eu sou dizimista, tá? Não vem falar mal de dízimo pra mim, você vai tomar strike, tá? Eu estudei bastante sobre dízimo e sou dizimista há muitos anos e ofertante. Aí eu dizimo 10%. Eu vou citar aqui valores ilusórios, só pra facilitar o nosso raciocínio. Eu dizimo 10% de 1.000. Eu dizimo R$100 todo mês. Eu dizimo R$100. Eu ganho R$100 no meu negócio. Aí o outro irmãozinho, ele vai lá e ele tem necessidade do produto que eu vendo, ele começa a comprar de mim, aumenta a minha renda. Eu passei a devolver agora 120 de dízimo. Aí lá na igreja o pastor precisa trocar um equipamento, a irmã Juliana devolvia 100, tá devolvendo 120. Já dá pra fazer uma conta com R$20 a mais no mês. Aí eu me lembro que eu preciso de um outro produto que uma outra irmã vende, ela é crente também. Aí eu vou lá e aumento a renda dela, eu dou meu dinheiro pra ela. O pastor passa a receber mais 20 daquela irmã que tá ofertando. E assim vai. Então a igreja cresce. A obra missionária ganha mais dinheiro, o reino vai se fortalecendo e os próprios irmãos vão tendo mais dinheiro, melhorando a sua condição de vida. Esse é o melhor network que todo crente deveria fazer. Você sabe quem é que faz isso? Os maçons. Todo mundo adora falar mal de maçom, que é maçonaria. Eu não falo bem, não falo mal, porque eu não conheço eles. A única coisa que eu posso dizer pra vocês, os maçons, eles compram entre eles, certo? Eu trabalhei já pra um senhor que era maçom, ele tinha uma ótica, e eles compravam entre eles, certo? O cara atravessava a cidade pra comprar do outro. E judeu é assim, o judeu atravessa a cidade pra comprar de outro judeu. Isso é network. Isso é network, certo? Tem várias coisas que eu faço que tem a ver com network, que tem a ver com marketing. Eu tenho um produto bom lá na minha loja, tá perto da validade. Eu chamo um professor de educação física, cara, tá aqui, ó, toma, bota lá no teu Insta, me dá uma força. Ai, obrigado, valeu. Publica lá pra mim, vai lá, me ajuda lá. Vai custar nada, entendeu? Faço assim. O cara vai sair feliz com o produto que ele ganhou. Não foi perdido, é uma estratégia de marketing bem baratinha, porque eu tenho certeza que se você revisar a sua loja, se você é lojista, sempre vai ter um produto sobrando. Sempre vai ter um produto que não tem condição de vender. Às vezes o produto tá bom, mas a embalagem tomou sol, tá feia. Não vou vender isso aqui pro meu cliente, fica feio. O cara vir na vitrine da minha loja e encontrar essa embalagem aqui toda, né? Eu vou dar, mas eu vou explicar, ó. Pegou um solzinho, saiu um pouquinho a cor. Você quer? Não, mas eu quero. Geralmente o pessoal aceita, é dado, entendeu? Eu vendo pra pessoas de alta renda, mas a maioria do meu público é baixa, média renda, entendeu? Então é tranquilo. É uma estratégia super simples de marketing, de network que a gente faz e que dá certo. Não tem nada a ver com ostentação. Mas aí o que o cara faz? O empresário paga uma fortuna e se senta à mesa para almoçar com o suposto coaching para tirar uma foto, achando que vai melhorar o seu negócio, querendo fazer network. E aí nós acompanhamos uma discussão deste homem, onde ele interrompe o coach no meio da palestra e ele tenta fazer uma pergunta, mas ele não consegue, porque ele é derrubado o tempo todo. Esse suposto coaching aí, esse cara, o da lábia, né, o cara que tem a lábia, ele faz uso de estratégias, mas assim, tá claro que ele não quer ouvir a pergunta.
da pessoa que tá indagando, da pessoa que tá ali indignada, que foi enganada, da vítima dele. Não quer ouvir a pergunta. Mas eu ouvi, analisei com calma, fui atrás de especialistas pessoas boas em análise corporal, pessoas que se basearam em Schopenhauer, que eu nunca li, inclusive eu vou começar a ler agora, fiquei super curiosa. Então eu passei a me informar a respeito e eu consegui olhar o vídeo e fazer uma análise crítica. O que eu percebi? A pergunta era simples, vocês devem ter visto esse meme várias vezes. A pergunta era simples. A vítima, né, interrompia e dizia, eu quero te fazer uma pergunta. E ele começa a interromper. Mas, na verdade, o diálogo todo, a situação que aconteceu foi a seguinte. Essa vítima tinha um negócio de camisetas, ele pagou 5 mil reais pra almoçar com um bonzão, com o coach, com o pai. O cara serviu pra eles arroz, estrogonofe de frango, tá, gente? Eu não como frango, não acho um alimento tão gostoso, embora muitas pessoas gostem. Se eu tiver que comer, eu como, eu prefiro comer carne vermelha. Não sou muito do frango, não me agrada. Mas vamos combinar que é um alimento barato. Muitas famílias se alimentam de frango. E batata palha. Esse foi o prato servido. Ou seja, para quem pagou 5 mil reais, um almoço péssimo. Um almoço péssimo. E agora eu quero elogiar os irmãos da Igreja Adventista. Eu fui no encontro de casais dos irmãos da Igreja Adventista há muitos anos atrás. Gente, se eu disser pra vocês que teve... Como é que é o nome daquele doce? Petit gâteau. Teve até petit gâteau, vocês acreditam? Os irmãos capricharam em tudo, nós pagamos, claro. Foi pago, o hotel nós pagamos. Mas não foi 5 mil reais. Não foi 5 mil reais, tá, irmãos? Foi um preço acessível, a gente conseguiu pagar no cartão, não foi caro, não. Foi o valor de uma hospedagem, mas assim, ó, a gente comeu muito bem. Vocês não têm noção o que foi servido pra nós. Foi divino, eles tiveram um carinho, um amor, um cuidado conosco extraordinário. E aí o que acontece? Esse cara, ele recebeu, comeu uma comida horrível, e ele conta que neste evento, os demais que estavam lá perante o grupo, que faziam parte desse grupo, desculpa, de otários, que foi almoçar com o bonzão, foram super mal recebidos. Ele diz, o cara chegou como um artista, ele diz, eu sou um artista. Pra mim é um palhaço, né? É um palhaço, é uma pessoa sem a mínima noção de nada. E sentou lá com esse cara à mesa e tal, e não conversou com ninguém, não deu bola pra ninguém, e saiu um nojentão. Bom, e aí esse rapaz, ele pergunta, essa vítima pergunta pra ele, como que você não está preocupado com dinheiro e sim com as almas? Como? Como que você não está? E aí ele entra numa série de uma discussão absurda. Ele perde completamente a postura, ele se diz um coach em inteligência emocional. Você sabe o que é inteligência emocional? Pois é, esse camarada não sabe o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é o seguinte, é um assunto muito útil para toda a vida, mas principalmente para quem lida com negócios. Por quê? Por que você acha? Irmãos, janeiro do ano passado, a gente tava com um valor na conta. Meu marido me disse ontem, eu nem sabia porque eu nem sei. Se o meu marido quiser fugir e me deixar sem R$1, eu não tenho nem como me queixar, porque eu não sei nem a senha das minhas contas do banco. Inclusive, entra dinheiro meu, do meu trabalho pessoal, que não é da nossa sociedade, na conta, e ele vai lá, ele saca, ele paga, ele gasta, chega em casa e só me entrega o troco. Eu nem fico sabendo. Ano passado, essa mesma época, a gente tinha valor X na conta. Eu falei, sério, tá brincando? Cara, esse mês a gente virou o ano. Em janeiro a gente tá devendo. Teve alguns compromissos que a gente não conseguiu honrar. Não é de enlouquecer? Gente, é de pirar. Se você não tem inteligência emocional, você desconta na sua família, você não dorme, você tem dor de estômago, você infarta, você morre. E outra, na primeira dificuldade, você desiste do seu negócio. Inteligência emocional é saber lidar sob pressão, é saber lidar com conflitos, é saber ser confrontado. Eu sou confrontado o tempo todo, às vezes eu não tenho inteligência emocional, às vezes eu perco a paciência. Eu tenho cliente que chega esses dias, olha se não é de enlouquecer. Chegou uma mulher lá na loja, uma cliente minha, ela tá sempre me comprando. Ah, mas ela é um pouquinho, sabe, narizinho empinado e tudo bem. Enquanto ela tá me comprando, ela tá pagando também pelo meu tempo, eu estou disponível para ajudá-la. Mas o que ela fez? Ela chegou na minha loja, me pediu informações sobre saúde, eu dei. Informação custa muito estudo, custa dinheiro, certo? A faculdade que eu fiz foi bem cara. E ela me pediu algumas informações sobre o produto e eu dei. O que ela fez? Comprou na internet, um pouco mais barato. Pagou frete, o produto não chegou pra ela. E aí ela veio lá e disse pra mim, mas eu queria começar a tomar logo. Aí eu fiquei só observando, a senhora comprou pela internet, cara de pau, né? Tem que dar óleo de peroba pra ela. Sim, eu comprei, tá aí, o que a senhora precisa? Eu preciso que tu me diga qual a diferença desse produto pra esse que eu comprei. Então eu falei, não, a senhora quer que eu fale deste produto que eu estou oferecendo pra senhora comprar aqui? Não, eu quero que tu me diga sobre esse que eu já comprei. Então eu disse pra ela, é evidente que não.
Eu tenho como falar pra senhora o produto que eu estou vendendo, não esse produto aí, que a senhora tá comprando de outra pessoa. Ah, tu não vai me ajudar só porque eu não comprei de ti. Não, não vou. Faltou a inteligência emocional, eu sei que faltou. Faltou a inteligência emocional. Mas eu digo pra você, você no meu lugar faria o quê? Você percebeu a minha situação? A pessoa me aluga amigos que tem o meu telefone, às vezes vizinhos. Eu tive uma vizinha há poucos dias aqui, que ficava me perguntando no domingo o que eu tomo pra isso, o que eu tomo pra aquilo. Ajudei, ficou de ir na minha loja pra comprar, nunca apareceu, era só ter me ligado que eu trazia, momento de desabafo. E aí depois me liga de novo me pedindo dica. Cara, vem na minha loja que eu te informo. Não vou te atender por telefone mais porque você compra na primeira porta que você vê aberta, é que eu não tenho tempo. E tem tempo de me alugar? Você acha que eu sou uma desocupada? Certo? Isso é inteligência emocional, não pirar com isso. É inteligência emocional, porque isso é só um detalhe do que eu tô contando pra vocês. Fora as demais coisas, fora a situação que a gente lida com imposto, com contador, com fornecedor. E eu no começo da nossa loja, eu não sei como que eu não enlouqueci o meu marido. Na verdade, eu acho que ele deu uma pirada, ele não... Esse homem nunca mais será o mesmo, eu tenho certeza. Gente, eu pirei de uma forma que eu perdi completamente a inteligência emocional. Eu era boa do coach, que conhecia, que dizia pra ele, amor, eu li o livro tal, eu li o livro esse, eu li o livro aquele, eu li um monte de livros sobre vendas, eu sou boa nas vendas, e eu era, sempre fui. O cliente entrava na minha loja pra comprar 20, eu começava a conversar. A pessoa levava 50, 100. Isso é desonesto? Não! Sabe como é o nome disso? Competência, você é bom no que você faz. Às vezes as pessoas vêm na minha loja, elas não querem comprar, mas eu forço a venda, eu faço levar. A pessoa leva. Sabe qual é a minha alegria, a minha empolgação? Semanas depois o cara volta lá e me diz, aquele produto era maravilhoso, era o que eu precisava. Nossa, deu muito certo. Ô Juliana, muito obrigada. Eu digo, é isso aí, é pra isso que eu trabalho, é pra isso que eu estudo. Então eu não tenho medo de dizer pro meu cliente, gasta teu dinheiro aqui comigo, leva esse produto. Às vezes a pessoa vem comprar um produto nada a ver, eu digo, quem me conhece sabe, eu digo, isso aí não vai adiantar nada, não vai resolver. Entendeu? Porque eu sei que não vai. Eu não quero mentir pro cliente, eu não quero ganhar dinheiro com uma venda. Eu quero aquele cliente comigo sempre. Comprando e comprando e comprando. Eu quero ver ele melhorar, eu quero ver ele emagrecer, eu quero ver ele ter saúde. E eu vejo isso, gente. Eu sou boa no que eu faço. Balcão, venda. Entendeu? Esse é o prazer. Aí eu que era boa nas vendas, comecei a quebrar a cara, enlouquecer, adoecer, a pirar, quase acabei com o meu casamento, porque não tinha inteligência emocional. E até hoje eu ainda não tenho muita inteligência emocional. Então é super necessário o empresário ter domínio próprio, ter controle. Sabe o que é isso? Da onde que a gente tira a inteligência emocional? Os frutos do Espírito. Vamos ler aqui na Bíblia? Deixa eu mostrar aqui pra você. Os frutos do Espírito. Amorzinho, cadê meu chimarrão? Vamos buscar aqui. Ai, como é boa a internet, né? Rapidinho. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tá na Bíblia, irmãos. Tá na Bíblia. Inteligência emocional é tirada da onde? Da palavra de Deus, da Bíblia. Certo? Então, assim, eu tomei muito na cabeça, eu cometi vários erros até desenvolver. Então, esse assunto de inteligência emocional, ele é fundamental para quem quer empreender, para quem quer ter comércio. Porque um dia você tá como eu tava no passado, com dinheiro na conta, um ano depois você tá no vermelho devendo e você tem que sorrir. Você não pode parar de viver. Você acha que eu não tô preocupada? É lógico que eu tô, mas eu não vou parar de viver. Eu não vou parar de ser feliz, eu não vou parar de curtir os meus esportes. Hoje pela manhã, era 7 horas da manhã, eu e meu marido estávamos no parquinho. Ele estava passeando com a nossa cachorrinha, que a gente ama, nossos pets. Eu estava andando com o meu roller. Algumas pessoas passaram, olharam, ai, que cachorrinha bonitinha, né? A gente estava vivendo, porque inteligência emocional é isso. É viver apesar das dificuldades, apesar da falta de dinheiro. E escassez, irmãos, não é motivo de humilhação para ninguém. Ninguém pode te humilhar porque você vive uma vida de escassez, porque a escassez faz parte. Lembra, apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele fala, tanto sei viver na escassez como na fartura, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Tudo posso. E ele era um homem que tinha muitas posses, até aceitar Jesus, ser transformado e passar a ser perseguido. Ele abandonou tudo, ele deixou tudo para trás. Pedro, tem gente que acha que Pedro era pobre. Pedro não era pobre coisa nenhuma, vai ler, irmão, pesquisa mais a Bíblia. Poxa vida, o que tá escrito lá? Quando Jesus se encontra com Pedro na praia, eles lançaram as redes, não só ele, como outros também. Pedro tinha um barco. Eles lançaram as redes e não veio peixe. Pela ordem de Cristo, os peixes vieram todos para a rede de Pedro. Se você conhece um pouquinho a lei da oferta e da demanda, aquele era o momento de Pedro ganhar muito dinheiro, porque ninguém tinha peixe, só ele. E o que ele fez? Atendendo o chamado de Cristo, ele deixou tudo. Irmãos, a Bíblia fala que ele simplesmente saiu. Se isso não é uma loucura. Ele deixou o barco, ele deixou as redes, ele deixou os peixes para trás. O peixe apodrece muito rápido. E saiu para andar com Cristo. Ele não se importou com os bens materiais. Ele saiu. Mas eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Não precisa fazer isso. Isso aconteceu com Pedro. Isso aconteceu com Paulo. Ainda acontece. Nós temos pessoas que piram. Num ato de ousadia, vendem tudo que tem e saem pelo mundo pregar o evangelho e fazer missão e gasta todo o dinheiro em missão. Eu não critico essas pessoas, mas eu não quero fazer isso e eu sei que não é necessário. Deus não me pediu isso. Se você entende? Então, assim, a escassez ela não é um motivo para que você seja humilhado. Você não tem que ser infeliz porque você está na escassez. Porque muitas pessoas têm tudo, daqui a pouco elas não têm mais nada. A nossa alegria, a nossa felicidade está no contentamento de estar com Cristo. Essa é a nossa maior inteligência emocional. E o que me preocupa? Voltando ao ato que aconteceu com esse coaching. Aí quando ele atropela, né, a vítima dele lá, porque ele não deixou o cara, mal educado pra caramba, não deixou o cara nem concluir a pergunta. A gente via nitidamente que ele estava com medo da narrativa da vítima convencer as outras pessoas a se darem conta que elas estavam sendo enganadas, ludibriadas por um tolo, por um cara que tem lábia, vamos falar a palavra certa. E aí, no meio dessa interrupção, ele pergunta pro cara: quem é você? Quem é você no reino? Eu não tenho que provar pra você que eu tô mais preocupado com almas do que com dinheiro, porque eu provei para aquele que me chamou. Quem é você no reino? Ele pergunta. Irmãos, sobre qual reino você acha que ele está falando? Que reinado é esse? Irmãos, ele está falando de Deus. Quem é você no reino de Deus? Eu não tenho que provar para você, porque eu provei para aquele que me chamou. Quem você acha que ele está se referindo? Ele está falando uma linguagem, ele está usando uma linguagem judaica cristã. Ele estava usando uma linguagem evangélica, ele sendo a imagem dos cristãos, da comunidade cristã. Eu já provei para aquele que me chamou. Quem é você no reino? Irmãos, eu vou dizer para você, coachingzinho, quem é aquele homem no reino? Aquele homem é uma pessoa que foi ludibriada por você. Você é um lobo vestindo pele de ovelha. E você devorou 5 mil reais da vida desse homem. Que você diz que você tem muito dinheiro. Você pode até ter, mal adquirido. Você é um devorador, você é um lobo devorador. Você ilude as pessoas e aquele homem é só uma vítima. Só uma pessoa ingênua que caiu na sua conversa. E que talvez estivesse tão iludida com a possibilidade de ficar rico que ficou cego. Porque quando você tenta resolver um problema muito rápido, você faz coisa errada. Quando você busca uma solução muito rápido, vai dar ruim. Você gasta o seu dinheiro em coisas que você não deve. E o resultado não vem. Porque problemas graves se resolvem, precisam de tempo, ou de um milagre. Aí eu acredito. Muito nesses memes e nessa algazarra toda que o povo tá fazendo pela internet, e tem que rir mesmo, porque é de rir, é que esse homem se diz cristão e ele se vale da palavra de Deus. Ele deturpa a palavra de Deus para ludibriar, enganar as pessoas, extorquí-las, vendendo seus cursos. Ah, mas compra quem quer. Ah, é fácil, né? Você fala que não é com você, porque não foi você que ficou exposto. Não é você que foi ingênuo o suficiente para acreditar, porque se fosse com você, se fosse com seu filho, se você vir, porque eles cegam a gente. Eles cegam de uma forma que vocês não têm noção. É uma coisa diabólica. Lábia é algo diabólico. Eles cegam, ficam cegos que eles não enxergam mais nada. Eles vendem tudo para pagar por cursos que não entregam resultado. Ah, mas o meu amigo
O meu amigo, ele foi lá na igreja do bispo fulano de tal e ele fez uma fogueira santa lá e agora ele tem um negócio dele, tá ganhando dinheiro. Deixa eu contar uma outra coisa pra vocês também. Empreendedorismo se aprende. E tem uma certa igreja aí que ela ensina em cima do altar as pessoas a empreenderem, a ganharem dinheiro. Eu já saquei qual é que é deles. Tem até livro, irmãos. Tem estudante de administração que estuda o lance deles. Aquilo ali não veio à toa, aquilo ali não é por acaso. Tem muita ciência por trás daquilo ali, muita ciência. Manipulação, ciência na parte da administração. Porque aí ele pega o Zezinho, tá? O Zezinho é... Vamos dar um exemplo, vamos criar uma situação, mas na verdade isso acontece bastante. Eu sei que você deve conhecer pessoas. Uau, esse vídeo vai ficar longo. Mas aí você conheceu o Zezinho. O Zezinho, ele é pedreiro. Ele trabalha pro Joãozinho. Ele é ajudante. Aí ele começa a trabalhar com o Joãozinho. E aí ele começa a aprender. Daqui a pouco ele se dá conta, cara, eu posso fazer. Eu posso construir. Só que aí o que ele faz? Ele pega o dinheiro dele e vai tomar cachaça. Entendeu? Vai tomar cachaça, ele não tá interessado em crescer. Porque a cachaça, o estilo de vida que ele leva, dopa ele a tal ponto que ele não consegue se desenvolver. Ele bebe, ele fuma, ele não pensa sobre a vida. Ele não aprendeu a pensar, porque quando a prof dele de filosofia tava discutindo alguns assuntos, tava pedindo pra opinar, tava pedindo pro povo falar, ele tava fazendo bagunça, zoando os nerdzinhos. Ele nunca leu um livro, entendeu? E ele é um cara que ele não é desenvolvido, ele não sabe raciocinar, ele não tem senso crítico de nada. Esse é o Zezinho. Aí o Zezinho começa a ir na igreja tal. Aí lá ele conhece o bispo. O bispo começa a falar com ele em cima do altar. Ele começa a assistir as pregações, que são praticamente umas palestras, que ele vai mexendo com ele. Ah, olha lá, ó, a pessoa lá entrou pra essa igreja aqui, ganhou dinheiro, eu vou investir no meu negócio. Prestação de serviço dá dinheiro. Quem lida, esses dias eu quase morri de rir. Eu vi um vídeo de uns engenheiros chegando na obra. De Uno. E daqui a pouco chegava o pedreiro. Cadê o pedreiro? O pedreiro nunca. Gente, construtor tá ganhando mais dinheiro do que engenheiro. A gente sabe disso. Também já trabalhei em obra, sou técnica em segurança, também trabalhei nesse outro ramo. E sim, os empreiteiros ganham muito dinheiro mesmo. Só que alguns gastam tudo que tem. Aí eles vão pra igreja, pra essa determinada igreja. A determinada igreja começa a ensinar eles. Você tem que dar 10%. Aí eles começam a calcular. Começa a fazer contabilidade. Ele nem sabe quanto que ele ganhava na empresa dele. Mas aí como ele tem que dar 10%, ele calcula. Não, mas eu tenho que... Ah, agora é 10. Ah, então quer dizer que eu ganho 1.000. Cara, eu ganho tudo isso. Vou melhorar minha renda. Vou viver melhor. Para de beber. Para de ir pra prostíbulo. Tô dando só um exemplo aqui de um cara de uma determinada profissão que eu tô inventando aqui, tá? Mas que eu sei que acontece. Aí você olha pra aquele cara e diz, gente, olha só. Ele tá até mais bonito. Ele mudou de vida. A mulher dele tá super bem. Os filhos dele tão diferentes. Essa igreja é maravilhosa. Sabe o que é maravilhoso? O estilo de vida que Deus nos ensinou. Isso é que é maravilhoso. Não ter vício. Ter uma mulher só. Não ficar casando, descasando. Guardar pra ter amanhã. Não dar mais valor porque é material. Priorizar as pessoas. Tá cheio de gente rica sozinha. Porque a família não aguenta, os filhos não suportam. Os filhos só procuram quando precisam de dinheiro, porque é a única coisa que o pai tem para dar. Maravilhoso é o estilo de vida que a Bíblia nos ensina a levar. Isso é que é incrível, isso é o que é bom. E não é porque a pessoa não é a fogueira santa, mas sim o estilo de vida dela que fez isso. Você entende, eu sei que você tá me entendendo. E a pessoa começa a aprender algumas saídas. Eu vou dar um exemplo. Eu aqui em casa, esses tempos... Eu tava devendo muito dinheiro pro fornecedor. Tava atrasado pra caramba, sabe? Olha que dificuldade. Tinha dado enchente na minha cidade e eu tinha alguns móveis meus sobrando. Que eu não tava mais usando. Porque a gente mudou a casa. Gente, sobrou um monte de coisa. Eu olhei, caraca, eu posso fazer dinheiro com isso aqui. Questão de 2 horas eu consegui levantar R$500. Já tinha R$500 a mais na minha conta. E aí essa dica eles não. Pega o que você não usa mais, vende, bota na fogueira santa. Às vezes... O cara é tão pobre, é tão sem noção que ele não tem ideia que algo que ele tem em casa pode ser vendido. Porque a gente que cresce, que é pobre, eu não tenho vergonha de dizer que sou pobre. Como é que a gente cresceu? Ganhando. Calçado não ficou bom, na sua priminha deu pra você. Você usou, não cabe mais, você dá pro seu irmãozinho.
E aí vai. E a gente tem muito essa coisa de dar aquilo que não é mais útil. Eu vou dar pro fulano, eu vou dar pro ciclano. Só que os tempos estão mudando, porque como a gente tem muito grupo de WhatsApp, tem coisas que você vende muito barato, você vai ajudar o próximo, e a pessoa que comprou por um preço mais barato, além de que ela tá sendo ajudada, ela não vai botar fora. E aí ele vai pra igrejinha e tal, e ele aprende essa prática. É uma prática que eu não tinha. Irmãos, eu não era assim, eu dava tudo minhas coisas. Dava tudo. Hoje não. Hoje eu vendo. E aí, inclusive, um móvel que eu vendi, a menina me pediu, eu pedi R$250, porque aí numa outra leva, num outro móvel que eu também não ia usar mais. A menina disse assim pra mim, 250, dá uma força pra mim, hein? Minha mãe perdeu tudo na enchente, me vem por 200. Pode ser por 200. Tô ajudando uma pessoa que perdeu tudo. E aí, quando eles vieram buscar, o rapaz disse pra mim, minha sogra vai ficar tão feliz. Eu disse pra ele, então, por favor, não me faz um arranhão, porque senão a tua esposa vai me matar. Porque eu quero que a tua mãe receba esse móvel lindo. Porque ela perdeu tudo, ela merece receber esse imóvel com alegria. Me fez bem, mas eu vendi. E aí, se eu tô lá nessa igreja e eu não sei fazer isso, era uma solução que eu já tinha, mas que eu nunca tinha pensado. E aí, N coisas, irmãos, N coisas. Se você começar a avaliar, é só uma questão de direcionamento para a vida financeira, direcionamento para a vida empresarial que essa igreja aí faz, e muitas pessoas realmente melhoram financeiramente. Mas não é por causa da fogueira santa, não. É por causa das coisas que elas aprendem, que elas já deveriam saber. Mas elas não vão atrás, não vão em busca de instituições sérias. Você quer ver uma instituição séria que te ensina? Senac, Senai, tem ótimos cursos para te oferecer. Alguns gratuitos, muitos deles gratuitos. Quando você quiser fazer um curso, eu quero aprender sobre negociação, pesquisa o currículo da pessoa que está vendendo esse curso. Aí o cara não teve nada na vida, nunca teve empresa, só foi coach a vida toda e vai ensinar você a ter um negócio de sucesso. Ele vai te vender palavras bonitas, histórias que muitas inventadas. Esse coaching aí que está sendo atropelado pela mídia, finalmente desmascarado, ele conta umas histórias ridiculamente absurdas que a gente está vendo que é mentira. Que conhece um pouco mais, vê que é mentira. E a minha maior indignação com ele foi a situação que ele inventou aí do Ayrton Senna. Ele desrespeitou, ele ofendeu todos os brasileiros quando ele tocou no nome do Senna e fez uma crítica muito pesada. Colocou o Ayrton Senna como uma pessoa despreparada mentalmente. O Ayrton Senna, ele foi, quem conhece a história dele, o Ayrton Senna, ele foi um dos primeiros pilotos de Fórmula 1 a treinar o corpo. Eu li o livro do preparador físico dele, que se chamava Nuno Cobra, Semente da Vitória. O Nuno Cobra, ele começou a ensinar o Ayrton Senna a preparar o corpo para conseguir controlar a mente, porque o Ayrton Senna tinha uma mente inquieta. Devido enfim, como é que um piloto de Fórmula 1 não vai ter uma mente inquieta? Olha a responsabilidade que ele tinha sobre a vida dele. Até o Nuno Cobra tem uma frase que ele fala, Ayrton, para fomentar a velocidade do teu carro e os giros do teu carro, tu tem que diminuir os giros da tua cabeça. Exatamente. Para aumentar a velocidade do teu carro, tu precisa diminuir o giro da tua cabeça. Como eu sou TDAH, eu te digo, se a gente não controla, a gente pira, a gente não consegue produzir. É como se você bugasse, certo? Então o Ayrton Senna, ele era um ícone, ele é um exemplo de caráter, era um homem muito bom. Eu tenho muito amor à memória do Ayrton Senna e me indigna ver um palhaço, um babaca desse, colocando o Ayrton como exemplo de alguém que não teve domínio próprio, que por causa disso sofreu um acidente e morreu. Um desrespeito com a memória do Ayrton Senna. Você ofendeu todos os brasileiros, porque nós nos honramos de dizer que o Ayrton Senna era brasileiro. Enquanto tem muita gente aí indo pro exterior balançar o corpo e mostrar o que não deve, e sujando a imagem do brasileiro e da mulher brasileira, nós tivemos um piloto de Fórmula 1 que fez um trabalho excepcional, que se destacou, um cara latino, que foi pra Europa ganhar muitos prêmios, ganhou muitos troféus, foi reconhecido e esfregou na cara dos europeus aqui, um latino ganhando de vocês. Um latino consegue ser muito melhor do que os pilotos europeus. Então o Ayrton Senna é um herói, na minha opinião, na minha visão de vida secular, é um herói sim para nossa nação. E foi o que mais me indignou nesse cara, foi ele ter tocado no nome do Ayrton. Porque pra mim o nome do Ayrton, a memória do Ayrton como atleta, eu estou falando dele como atleta, como ser humano, né, irmãos? Por favor, né? Todo mundo tem defeito, ele não era santo e nem precisava ser. Mas como atleta, a memória dele foi desrespeitada, desonrada. E na minha opinião, esse homem, sinceramente, já tinha pisado na bola, pisou mais ainda. Um outro vídeo que eu vi dele que eu achei muito engraçado é quando ele começa a falar que ele tava pensando em lançar um foguete. E aí alguém na plateia começa a rir.
Daí ele, você tá rindo por quê? Você não conhece ninguém que solta foguete, por isso que você tá rindo. Só custa 5 milhões, eu posso soltar 5 foguetes se eu quiser. Aí eu fiz a conta, 5 vezes 5, ele tem 25 milhões, essa é a fortuna dele, ele é um milionário. Cara, se ele tivesse 25 milhões, ele nem diria. Porque quem tem muito dinheiro não fica dizendo quanto tem de fato. As pessoas gostam de ostentar. E aí um monte de gente iludida, eu quero ser ele. Endeusando ele. Gente, ele arrancava aplausos da plateia com uma facilidade que eu ficava impressionada. Meu Deus, o cara tem a lábia, ele manipula. E aí ele falou essa palavra, que ele ia lançar um foguete, nunca nenhum brasileiro lançou. Daí eu comecei a rir, o meu marido lançou sim, viu? Viu, o coachzinho de fundo de quintal? Meu marido já lançou um foguete, se você não sabe. Olimpíada Brasileira de Foguetes. O meu marido lançou vários foguetes, inclusive ensinou os alunos dele. E teve uma certa feita que o menino, foi muito engraçado essa história. O menino botou a mão na frente do foguete. O que você acha que aconteceu? Era um foguete de pet, tá, gente? Meu esposo é professor de física e química. O que você acha que aconteceu com o dedo dele? Quebrou o dedo do menino, né? Foi muito engraçado. A avó dele me contando. Eu sei quem tu é. Eu conheço teu marido, quebrou o dedo do meu filho. Eu fiquei apavorada. Como assim? Meu marido quebrou o dedo de um aluno? Que isso, gente? Meu marido não é violento. Aí ele me contou. Foi o fulano. É verdade. Amor, que história é essa? Lançando um foguete. Então, pra você ser uma bobada, ó. Olimpíadas Brasileiras de Foguetes. Tá? Tem um monte de gente lá lançando foguete. Não custa 5 milhões. É bem baratinho, inclusive. Tá bom? Só ridicularizando. Mas voltando pra palavra de Deus, irmãos, o que me assustou em toda essa história e que continua me incomodando muito é o fato dele fazer uso da palavra de Deus. Vamos voltar aqui para a Bíblia, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas. O que a gente precisa ter cuidado? Quando alguém, seja pastor, seja bispo, seja coach, seja amigo, se aproxima de você, vem até você. Você não procurou essa pessoa ela veio até você. E ela tá com uma aparência de ovelha. Você pensa que essa pessoa... O que é a diferença da ovelha pro lobo? A ovelha é um bichinho super dócil. A ovelha, ela conhece a voz do dono, ela segue o dono. Nós temos uma ovelhinha, cadê nossa ovelhinha? É um bichinho super sensível. A ovelha, se ela tiver com muita lã no corpo e ela correr rápido, ela morre. Então é um animalzinho indefeso. É um animalzinho super indefeso. Eu acho que eu nunca conseguiria comer carne de ovelha. Eu até nem faço muita questão. Essa aqui é a nossa ovelhinha. Vem cá, bebê. Ó, essa aqui é a nossa ovelhinha, né, cabritinha? Nossa cachorrinha. Ela tava dormindo, ela tá assim. Esses dias o pelo dela tava muito grande e ela começou a ficar cansada. A gente ia passear com ela na rua, ela demonstrava uma canseira. Por quê? Por causa que o pelo esquentava. A ovelha é assim. Inclusive, se ela tiver muito peludo e ela corre, ela pode morrer. É um animalzinho muito sensível, muito delicado e inofensivo. Então a Bíblia faz essa comparação. A pessoa chega até você com a aparência de ser alguém inofensivo, alguém bonzinho, uma suposta aparência de bondade, alguém que precisa de algo, que precisa da sua proteção. Mas na verdade ela só está usando aquela pele. Na verdade ela é um lobo devorador. Porque você tem algo a ser devorado. Quando você é empresário, você tem algo a ser devorado. Se você tem um carro, às vezes tem amigos que se aproximam de você porque você tem carro. Você que é bonita, jovem que é bonita, tem outras meninas que querem ser sua amiga. Por quê? Pra chamar a atenção dos meninos, sabia? É muito comum. Muito comum. Muito comum. Eita, como eu vejo isso. Adoram. Tive uma colega que ela era muito bonita, a Adri. Colega de trabalho, a gente andava sempre junto e eu comecei a ver a vantagem de andar com uma menina muito bonita. Ela tinha perfil de televisão, ela era muito bonita mesmo. Gente, era fila no elevador, deixavam passar nós na frente, nós ia no mercadinho comprar, deixavam a gente passar na frente, sabe? Todo mundo sorria pra ela, eu falei, nossa, que legal que ia ser muito bonita, olha só, é legal ter uma amiga muito bonita. E nossa, era muito bom, gente, aquilo. E eu tava junto, né, eu era beneficiada da beleza da Adri. Mas o que eu quero colocar pra vocês? Esses lobos, quando eles se vestem de ovelha, eles vêm até nós, é para devorar algo. Então a Bíblia nos fala sobre isso. O Senhor nos ensina sobre isso. E depois ele nos dá uma recomendação muito bacana, que é pelos frutos que a gente conhece. A árvore. Se a árvore é boa, ela tem que dar bons frutos. Se a árvore é ruim, ela dá fruto ruim. Uma pessoa que tem um piti em cima de um palanque, de uma palestra, que começa a gritar e ofender alguém, não tem controle emocional nenhum. Conversamos sobre controle emocional. Esse cara não tem. Aí ele vai te ensinar a ter controle emocional?
Esse cara não sabe ser confrontado. Esse cara não tem delicadeza para lidar com o ser humano. Quem se importa com as almas não cobra 5 mil para almoçar arroz, oferecer arroz, estrogonofe de frango e batata palha. Quem paga 5 mil, quem recebe 5 mil para almoçar com alguém, se senta ao lado, tira foto, ouve as histórias. A melhor coisa que você pode dar para uma pessoa é o seu tempo. No balcão da minha loja eu escuto histórias incríveis e eu gosto de ouvir as histórias. E acontecem coisas bem interessantes lá, que eu adoro contar. Porque eu dou o meu tempo para as pessoas. Eu sou atenciosa com elas. E elas não estão me pagando 5 mil. Eu faço isso porque eu me importo com as almas. Mas eu não preciso dizer pra você que eu não me importo com o dinheiro. Eu me importo sim. Me importo com o dinheiro. Preciso de dinheiro pra me manter, pra ter uma vida boa. Quero ter muito dinheiro. Eita! Ah, irmãos, meu sonho é quitar minha casa, aumentar, viajar ao mundo, fazer mais um curso, cursar medicina. Eu tenho muitos sonhos que alguns eu não vou realizar, porque eu não sei se eu vou ter muito dinheiro. Mas eu me importo sim, eu quero ter bastante dinheiro. Mas se eu não puder ter, se eu tiver que viver na escassez, eu já tenho uma vida com escassez, tá tudo bem, eu não sou uma fracassada por isso, não, viu? Não deixa ninguém dizer essa mentira pra você. Quem não dá bons frutos é que é um escasso, certo? Porque uma pessoa que dá bons frutos, ela é feliz, a gente olha, a gente vê os filhos estão felizes, a esposa tá feliz, tem relacionamentos bons, essa pessoa tem palavras boas pra dizer. Essa pessoa, ela sabe te dar um bom conselho no momento de dificuldade. Ela sabe te ouvir. Ela precisa de você também. Essa é uma pessoa que dá bons frutos. Então, a palavra de Deus, ela nos deixa claro que não tem como uma árvore ruim dar bons frutos. É ilusão. Não te ilude, porque às vezes a gente se ilude, viu? Às vezes a gente pensa, olha lá, o cara faz tudo errado, tá tudo bem. Não, não tá bem. Você não sabe como é que ele dorme. Você se aproximar um pouco mais, se examinar, você vai encontrar frutos ruins. Porque a palavra de Deus, ela não mente, ela não se engana. Depois diz assim, nem todo, que é a parte que eu quero colocar em evidência, nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Esse cara, ele faz uso de uma linguagem evangélica, ele se coloca como um evangélico e ele explora, ele engana, ele mente as pessoas e ele fala no reino. E ele ainda diz assim pra vítima lá, né, do almoço, você está diante de um rei, pergunte o que quiser. Se coloca como um rei, ele é o rei. Rei do quê? O rei da mentira. O rei da mentira, o rei da enganação. O rei da arrogância. Porque ele mal sabe se comunicar. Um dia ele se refere a um piloto, ele diz, o meu piloto tinha ido tirar a carteira. Isso lá é termo que se use, que um grande empresário de sucesso use. O meu piloto foi, como ele poderia dizer, retirar a sua licença, fazer uma prova, prestar uma prova para retirar uma licença. Seria uma linguagem mais padronizada, uma linguagem mais culta. Nem isso ele tem. A linguagem, ele tenta meter uma linguagem culta que ele não tem, que a gente percebe que ele não tem nem vocabulário. Não sei quantos livros esse cara leu na vida. Nem muito estudo ele não deve ter. Certo? Mas de todo modo, se tem, não aplica. Então esse cara não é uma boa árvore. Ele é só mais um dizendo Senhor, Senhor. Cuidado, irmãos, cuidado, porque isso ainda não veio à mídia. Isso eu não tenho ouvido ainda pessoas falarem, mas elas vão começar a falar. E isso afasta as pessoas de Deus. Quando você convida, vamos pra igreja, o cara pensa que vai encontrar lá um coach falando um monte de abobrinha. E ainda usando o nome de Deus. E a pessoa diz, eu não vou, que nem eu escutei uma vez de um empresário, um amigo nosso, era meu cliente. Eu disse, cara, vamos na igreja. Não, eu tô sem dinheiro. Eu escutei aquilo, como é que é? Tô sem dinheiro, não vou ir. Cara, não é nada disso, vai sem dinheiro mesmo. Fiquei sem saída, irmãos, não sabia o que dizer pra ele. O cara me deu no meio, vamos na igreja. Não, eu tô sem dinheiro. Eu não convidei pra ir pro boteco. Eu não convidei pra comer fora, eu convidei pra ir pra igreja. E pra igreja não custa nada, e pra igreja é de graça. Não convidei pra uma convenção, era só pra ir pro culto. E ele me sai com aquela, não tem dinheiro. Por quê? Porque tem um monte de gente dizendo Senhor, Senhor, colocando uma cobertura de ovelha, de um bichinho inofensivo que precisa muito de você, precisa muito da sua ajuda, do seu cuidado, e devorando pessoas. E aí, se elas são inocentes ou não, eu não sei. Se elas estão indo pra casa de Deus, vendendo tudo que tem pra buscar o dobro, se elas estão indo por amor, pra mudar, pra ter uma nova vida, eu já não sei. Então eu já não fico mais com tanta pena assim. Eu tenho pena daquela pessoa humilde, que nem eu soube de um caso de um homem que ele colocou 8 mil reais na fogueira santa. Por causa que foi prometido pra ele a cura do câncer. E ele não foi curado.
E aí disseram pra ele que era porque ele não tinha fé. E ele botou na justiça e ele conseguiu o retorno, viu? O valor dobrado. Ele conseguiu de volta, ele conseguiu provar por A mais B que ele não foi curado do câncer e que e ele se valeu, os advogados dele se valeram da lei do comércio. Direito do consumidor, quando você compra algum produto e não recebe, você tem direito à indenização, que é mais ou menos o dobro do valor do produto. E ele conseguiu, já pensou se a moda pega? Então assim, olha, irmãos, nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor, ele realmente tem bons frutos. O Senhor já diz aqui, ele pratica a iniquidade. E no dia do juízo, essa pessoa vai ficar de fora. Não vai entrar no reino dos céus. Mas faz um estrago, e dificulta a nossa vida de cristão. A gente não consegue falar de Deus para as pessoas, sabe? Não consegue falar. Esses dias uma amiga me disse, mas eu vi uma pastora falando um monte de bobagem. Do cara, esquece a pastora que fala bobagem. Tem um monte de pastora falando coisa boa, você vai ouvir a que fala bobagem, ignora isso, mas a pessoa se fecha para a palavra de Deus, fica até com medo de ser ludibriada, persuadida, de sofrer uma lavagem cerebral e ser manipulada. Eu também teria. Bom, vamos ver se tem aqui mais algum texto pra gente meditar, mas eu quero colocar aqui para vocês que ser coaching não é crime, não existe nada de errado em você fazer uma convenção, falar sobre negócios, falar sobre empreendedorismo. Eu adoraria trabalhar com isso, adoraria mesmo, mas inclusive já tive uma amiga que me disse, Ju, tu ia ganhar dinheiro fazendo isso. Eu disse, cara, não ia, porque na época eu nunca tinha tido empresa. Eu disse, mas eu não tenho empresa, como é que eu vou ser coaching? Eu vou dar que tipo de consultoria para os empresários se eu não tenho empresa? Não sei como é que é, né, o trabalho deles. E foi uma coisa meio que de instinto. Eu entendi que eu não tinha essa capacidade. Embora eu fale bem, né? Embora eu tenha uma boa oratória. Aí eu vou colocar aqui pra vocês alguns livros muito bacanas de histórias que eu li. Ai, gente, como é bom, viu? Ler coaching é muito bom, tá? Não pensa que não é. Esse livro que eu já li... esse livro eu ganhei do meu marido, olha aqui. Bolsa Blindada. Da Patrícia Lages. Eu vou ler aqui pra vocês. Atitudes positivas para sair do negativo. O mês ainda não chegou ao fim, ainda há contas a pagar, mas você constata que não há dinheiro na carteira nem no banco. Pior, a dívida de cheque especial e do cartão de crédito só aumenta. Ninguém gosta de viver endividado ou com dinheiro contado, mas quando não há controle sobre a renda, a tendência é que os problemas financeiros se transformem numa bola de neve e pode ter certeza, Deus não deseja ver ninguém martirizado por isso. É muito bacana a linguagem que ela usa, é a Patrícia Lages. A história de vida dela é muito bonita. Ela é uma pessoa que ela veio de uma origem muito difícil. Ela tinha um pai alcoólatra. Ela não nasceu em berço de ouro, não. E ela colocou o negócio e faliu. E aqui ela conta toda a trajetória dela. É muito motivador, viu? É bastante motivador esse livro aqui. Eu gostei demais de ler. Se eu não me engano, hoje eu não. Ela trabalha na Record, sim, eu já vi ela na Record. Ela é bem sucedida. Ela desistiu de empreender e foi trabalhar na Record. Mas eu achei muito bacana, gente. Ela já tinha profissão quando ela começou a empreender. Muito legal a maneira como ela conta e as coisas que ela viveu. Como tá no livro dela, não tem problema nenhum a falar. Ela chegou a ponto de pensar em comprar uma arma e cometer suicídio. Porque ela não queria ver a mãe dela perder. A única coisa que a mãe dela tinha, que era uma casa, que a mãe dela era aposentada e a imobiliária ia tomar dela. Então, assim, é forte, irmãos. Esse livro aqui, ele é forte. O que ela passou, vocês não têm noção. Vale a pena ler esse livro aqui, você revê, viu? Você repensa quando você vê um amigo seu passar com um carrão. Avalia bem, tá? Eu gostei demais desse livro, da história de vida dela. E aprendi muitas coisas com ela. Inclusive a vender coisas que a gente não usa, eu aprendi com ela também, tá? Porque ela fez isso, negociar dívida, correr atrás. Às vezes eu tenho gente que me compra, te pago semana que vem, a pessoa... Amigos meus, pessoas do meu convívio... Eu te pago semana que vem, eu ligo pra pessoa, a pessoa não me atende. Eu falei, gente, por que não tá me atendendo? Se não tem dinheiro, é só atender e dizer, olha só, deu uma ruim aqui, segura mais uns dias pra mim. Tá, seguro, beleza, faz parte, entendeu? Já sei, tá bom, não tem problema, não vou brigar com você, né, por causa disso. Agora, se eu tiver necessitado, eu vou dizer, cara, não dá, vai atrás de alguém, dá teu jeito. Mas negociar, conversar, ela fez isso, ela foi na imobiliária e conseguiu conversar com a imobiliária. E eles ajudaram ela conseguiu chegar. Depois tem esse aqui, ó, virada financeira. Esse aqui eu li, amor? Eu acho que não, né? Mas esse é um diário que ela faz, contando o dia que ela tá fazendo. Ela fala sobre investimento? Não chega. Interessante. Esse aqui é bom eu ler, hein? Esse aqui é bom eu ler. E ele leu e gostou. E ele é muito bom em finanças, viu? Meu marido, ele não é muito bom, assim, em vender, mas em essa coisa de guardar dinheiro. Ah, que top! Vem um marcador bem bonitinho. Olha que gracinha.
esse marcador. Um carinho, né? Bem legal. Depois eu tenho aqui um dos livros que eu li faz muitos anos, que é Inteligência Emocional. Identidade Emocional. Ó, antes do Augusto Cury veio esse livro. Eu adorei esse livro, ele fala sobre 5 pilares. Então eles nos ensina a ter um certo equilíbrio de bem-estar emocional. Bem interessante mesmo. Gostei desse livro. Esse aqui, GitHub. Eu não sei por que ele tá aqui. Tu pegou por engano? Trouxa. Esse é um livro. Não. O que tem isso aqui? Olha o livro que ele pegou aqui pra mim. Gente, como se não bastasse o Instagram e o YouTube me oferecendo curso de nerd, ainda meu marido começa um sacrilégio desse. Quer ganhar dinheiro? Estuda programação, tá? Eu fiz 2 aulas de Python e descobri que a natureza é injusta. Porque se eu tivesse que viver daquilo, eu ia morrer. O negócio é muito chato. Tem piá de 18 anos rejeitando vaga pra ganhar 16 mil por mês na programação, pra você ver o quanto tá escasso, gente. Eu não me animo, mesmo gostando de ganhar dinheiro. O negócio é horrível. Quem gosta, gosta. Tem que nascer. E meu marido é desse, tá? Mas ele tá começando na programação, então ele não ganha 16 mil por mês. Bem longe disso. Depois eu li o livro do Joel J. Tá aí um cara que eu admiro demais. Eu assisto muito o podcast dele. Excelente entrevistador, baita atleta. Ele também tem uma empresa, ele tem uma história de sucesso como atleta, sim, então é um cara que vale a pena você seguir, porque para conseguir prêmios, para conseguir as vitórias que ele teve, as medalhas que ele teve, ele precisou se disciplinar. O pai dele investiu na carreira dele também, a mãe, mas ele teve que ser muito disciplinado. E como nadador, tem algumas coisas que ele venceu que ele não fala no livro, mas que eu vou conversar com você, porque eu também sou atleta de natação, embora amador. Dentro da natação existe um mito que pessoas afrodescendentes não servem para nadar. Existe um mito a respeito da densidade óssea. Isso é mentira, isso é preconceito, não tem nada a ver, tá? Porque, sim, esse homem aqui é afrodescendente e ele era um excelente nadador. Ele alcançou grandes prêmios. Ele chegou a nadar ao lado do Gustavo Borges. Pensa. E a natação, ela tem uma coisa que é um pouco que eu acho assim desleal. Se você é mais alto, você sempre vai ter vantagem, a sua mão vai ser maior. E assim, o Gustavo Borges, ele com as mãos abertas, dá 1,96. Ou até mais, eu acho. É uma história assim, ele conta no livro. Então, Gustavo Borges sempre vai ter vantagem. E a natação também te ajuda a crescer, viu? Se seu filho tem baixa estatura, fizer natação, ele vai crescer. Eu aumentei 2 centímetros, mesmo depois de adulta, quando eu comecei a nadar. Aí tem gente que diz que é só minha coluna que espichou. Que bom, mas esse livro aqui ele fala muito sobre desenvolvimento pessoal e é super bacana. Olha só, uma parte aqui do livro. As pessoas mudam quando sentem sua verdade e não apenas quando as veem. Ou seja, você precisa ver, que a pessoa precisa viver aquilo que ela ensina. E aí você se torna uma fonte de inspiração para as demais pessoas. É super legal, é sobre desenvolvimento pessoal. E outro livro que eu tô lendo também do Daniel Goleman, Foco. Ele é muito bom, eu nem sabia que esse livro falava sobre TDAH quando eu comprei. Mas ele fala, viu? E é bem bacana mesmo. Para quem quiser se organizar. Algumas coisas que ele fala que eu tenho dificuldade de cumprir. Porque ele fala sobre as interrupções durante as tarefas de trabalho. É difícil. E assim, a gente vive num dia que infelizmente a gente é interrompido o tempo todo. Não é à toa que tá essa explosão aí de pessoas com atipia. Então, e dentre esses tem vários outros livros que eu poderia citar, mas que agora realmente eu não consigo lembrar. Mas existem ótimos coaches, não é porque esse cara é um imbecil, porque existe um imbecil aí inventando um monte de mentira, que a gente não vai valorizar as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal. Mas com toda certeza, eu creio assim, ó, que a maior fonte de desenvolvimento pessoal é a Bíblia. É a Bíblia, sim. Eu gosto muito do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é muito bonito, ele tem versos lindos que vai te ensinar a se desenvolver como ser humano. Eclesiastes é bem deprê, mas é legal. Então, assim, hoje as pessoas estão pagando uma fortuna para ir assistir uma coisa mentirosa com um cara que ensina a pensar. Basicamente, ele ensina a pensar, mas ele ilude, ele mente, ele engana, certo? Vamos dar um pouquinho mais de valor para a educação básica. Vamos ensinar o filho a prestar um pouquinho mais de atenção na aula, ouvir mais o que a professora diz. Vamos incentivar os filhos a lerem, a escrever um pouquinho do que lê. Entendeu? Vamos largar um pouquinho o celular para os filhos verem a gente lendo. Vamos ser um pouco mais culto. E hoje você não precisa de tanto dinheiro assim para estudar como era antigamente. Você tem as faculdades EAD, você tem cursos que você pode fazer EAD, cursos gratuitos. Tem coisas que na internet você pode simplesmente pesquisar
e aprender sem ter ali um certificado, mas você tá aprendendo conteúdo. Você pode aprender um novo idioma. Vamos aproveitar melhor o tempo, gente. Vamos aproveitar melhor o tempo. Eu vejo as pessoas, como é que eu vou dizer assim, ó, fazendo tanta coisa para ter mais tempo. E, no entanto, eu vejo as pessoas desperdiçando muito tempo das suas vidas com besteiras, com coisas que são fúteis. E não investindo em si como ser humano. E com certeza toda a maior fonte de ensino em desenvolvimento pessoal é a palavra de Deus, certo? É por isso que me dói. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Ver um babaca usando a palavra de Deus, usando uma linguagem cristã e arrastando multidões. E ferindo a nossa imagem. Tá? Deixe claro para os seus amigos, olha, esse cara ele é só um lobo com pele de ovelha devorando as pessoas, é só isso que ele é. Devorando pessoas nas suas fraquezas, porque são pessoas que acham que a escassez é motivo de humilhação e não é. Não é, muito pelo contrário. Nosso maior exemplo foi o apóstolo Paulo. Cristo também, né? Cristo também, mas enfim, para quem não quiser usar a palavra Cristo, pode usar aí o exemplo de Paulo. Gente, foi muito bom estar com vocês, falei mais sobre as questões da vida secular do que a palavra, me envergonho um pouco por isso. Nosso foco aqui é falar mais da Bíblia e menos da vida secular, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E o apelo que eu faço é esse: não deixe de investir em desenvolvimento pessoal. Você não precisa gastar 5 mil. Compra um livro, assiste uma palestra, busca o SESI, o SENAC, o SENAI, esses esquemas aí que são gratuitos. Se informe na prefeitura, a prefeitura da minha cidade teve um curso uma vez que eu fiz 4.0 falando sobre empreendedorismo. Quanto é que eu paguei? Nada. A prefeitura dava esse curso com pessoas super qualificadas. Então vai atrás, gente. Vai atrás, não precisa pagar. Não é porque você tá pagando. É que nem quando a pessoa quer emagrecer. A pessoa vai lá e compra um produto. Inventaram agora um produto que eu não vou falar o nome, uma abobrinha, um negócio super caro. Eu falei, gente, que bobagem. Se você misturar levedo de cerveja com vitamina C e vitamina A, você vai ter o mesmo produto, o mesmo resultado. Só que você vai gastar o quê? 50 reais. Na internet o produto está sendo vendido a 200 reais e estão prometendo emagrecimento. E as mulheres estão comprando porque é caro. Ah, é caro, é bom, não tem nada a ver, não é porque é caro, tem que ser bom. E outra, não funciona. Levedo de cerveja nem emagrece, tá bom? Foi só um exemplo que eu quis dar aí pra você. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Pra você que nos acompanha, quem está aqui atrás? Você sabe o nome deste ser? Todo preto que está aqui atrás? Será que ela responde? Fia. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que ela é bem pesada e ela me acorda todos os dias de manhã me cardando, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima.